Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Bem-vindos mais uma vez na aula de Hadith. Vamos começar a nossa aula com o Durud Sharif. Durud Sharif é invocar as bênçãos e saudações para o santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Vou ler em árabe e depois vou traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Oh Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és, em verdade, o mais louvado, o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és, em verdade, o mais louvado e o mais exaltado. Na aula de hoje, nós vamos ver um tópico muito importante que é peregrinação. Peregrinação é um dos pilares do islamismo. Na aula passada, nós falamos sobre zakat, que é o sacrifício financeiro, que também é um dos pilares do islamismo. E hoje nós vamos ver o que é peregrinação, como é que deve ser feito, qual é a importância, né? Obviamente, num tempo tão curto, é muito difícil você cobrir o tópico inteiro, né? Então vamos falar um pouquinho só mais geral da peregrinação, né? E a sua importância. Mas devemos saber que para um tempo assim tão curto é difícil cobrir o tópico inteiro. Vamos só resumir algumas coisas assim breves, mas qualquer coisa depois também irei fazer um vídeo mais estendido sobre a peregrinação em si mesmo, né, em que vamos falar sobre outros tópicos, mas por enquanto vamos ver alguns ditos do santo profeta sobre a peregrinação. Peregrinação é feito para eh, Meca. Meca é uma cidade da Arábia Saudita em que santo profeta nasceu, em que ele foi criado e ele proclamou ser o profeta. Mas a sua importância começa bem antes disso, da cidade, né? Quando o profeta Abraão deixou o seu filho nesse lugar e eles construíram, levantaram as paredes da mesquita, da primeira casa que foi construída para adorar Deus único. Então, desde a sua construção, desde a sua criação e depois pelo profeta Abraão, pelo profeta Ismael criadas as suas paredes, a casa, isso é abençoada e isso tem um respeito grande para os árabes. Então, já antes do profeta Muhammad, eles já consideravam a Meca, a Kaaba, que é a mesquita sagrada, como uma mesquita não era mesquita, né? Mesquita foi considerada depois de vinda do Islã, mas pré-Islã, no tempo do pré-islâmico, isso era considerado um lugar santo e sagrado. Não é assim que os mecanos guardavam seus ídolos dentro de Kaaba, dentro de essa casa de Deus. E também, justamente por isso, nós sabemos que aconteceu o incidente em que o governador de Iêmen veio com os seus exércitos para atacar e acabar com Acaba, porque ele não queria que as pessoas fossem para a Arábia Saudita, para Meca, para essa casa sagrada. Em vez disso, ele tinha inclusive criado um outro lugar, uma casa, e ele queria que as pessoas fossem para lá, mas como Deus tinha colocado esse amor de Deus, amor de casa nos corações das pessoas, então era inevitável que as pessoas fizessem isso. Mas quando ele atacou, Deus impediu ele entrar
em Meca para destruir essa casa de Deus. E esse exército e o próprio governador foi destruído antes de entrar na Meca. Vamos ver aqui sobre a peregrinação. Devemos saber que a peregrinação não é obrigatória, uma coisa, uma parte importante para os muçulmanos, mas a peregrinação não obviamente é obrigatório, mas tem suas condições. E se não são completas as suas condições, isso não torna obrigatório. E assim, isso não é obrigatório para todas as pessoas. Por exemplo, uma das condições muito importante é ter condição financeira para você fazer peregrinação. Se você não tem condição financeira, você não é obrigado a fazer peregrinação. E também outra condição importante principal é você ter paz do caminho. Tipo, se você não tem paz no caminho, se você você vai atravessar um lugar que onde está tendo guerras ou não tem você ficar protegido ou seguro, também não deve arriscar e deve fazer isso. E também, obviamente, tem que ter condições por exemplo, de documentação e tudo mais, né? Por exemplo, há muitos lugares onde os muçulmanos não podem ir porque precisa fazer o visto e tudo mais, né? E nem sempre, sempre é fácil de obter o visto. O primeiro dito é narrado pelo Hazrat Abu Huraira, que relata que o santo profeta se dirigiu a nós e disse: Ó povo, Allah prescreveu a peregrinação para vocês, portanto, tratem de realizá-la. O homem perguntou: O mensageiro de Allah, ela é prescrita todos os anos? Devem saber que a peregrinação tem dias específicos. Zulhajjah é o último mês no calendário islâmico e essa peregrinação é feita nesse mês. Há alguns dias desse mês que são específicos. Então ele quer dizer isso com a pergunta que se deve ser feito, é prescrita, é obrigado todos os anos fazer isso. O santo profeta permaneceu em silêncio até que o homem repetiu sua pergunta 3 vezes. Então o santo profeta observou e disse: Se eu tivesse dito que sim, isso teria se tornado obrigatório e você não poderia pagar por isso. Em seguida, ele acrescentou: Deixe-me em paz, desde que eu não lhe imponha nada. Há alguns que vieram antes de vocês se arruinaram pelo hábito de fazer muitas perguntas e divergir de seus profetas. Portanto, quando eu o instruir a fazer algo, cumpra minha orientação até onde estiver ao seu alcance, e quando eu o proibir de fazer algo, deixe a questão de lado. É uma lição muito importante e que junta uma lição com o assunto de peregrinação. Então, coloquei esse dito porque tem uma lição moral, tem uma lição forte, né? Que nós devemos pegar, nós devemos aprender. Santo Profeta disse que, em primeiro lugar, não se deve fazer muitas perguntas, não se deve. E ele tentou, tipo, quebrar o silêncio, né? Fez perguntas várias vezes. Então, quando ele insistiu na pergunta, Santo Profeta explicou que se eu falasse que sim, vai se tornar muito difícil, porque não é só você o único muçulmano. Vão haver vários outros muçulmanos, milhões e milhões e bilhões agora muçulmanos. Então, essas pessoas não vai ser fácil para eles fazerem isso. Até mesmo o próprio Santo Profeta fez a peregrinação uma vez na vida. Então, deve-se entender que o Santo Profeta disse que os povos antes de vocês, os povos anteriores, profetas anteriores, do profeta Moisés, por exemplo, os filhos de Israel, eles também, Santo Profeta aqui também, e no outro lugar, o Sagrado Alcorão mesmo falou que o povo anterior foi destruído. Eles mesmos se colocaram em perigo, em dificuldade, por causa de fazer várias perguntas. Porque o santo profeta mesmo falou que quando Deus Todo-Poderoso sabe a situação do coração.
Porque você não está perguntando para uma pessoa que não é desconhecido com as suas situações ou com os seus corações. E, obviamente, tudo que o santo profeta está falando com a revelação de Deus. Então, muitas das vezes, Deus revelava o não conhecido, o não visto para o santo profeta. Então, nesse caso, é muito importante que nós entendemos que quando estamos falando com o profeta, quando estamos com um sábio, com uma pessoa que é mais perto de Deus Todo-Poderoso, nós devemos entender que eles conhecem a situação. E Deus também revelou o islamismo conforme a natureza do ser humano. Então, nada que vai ser revelado vai ser contra a natureza do ser humano. Não precisa o ser humano acrescentar nada ou tirar nada, porque tudo que é revelado é conforme a necessidade da pessoa. Então, é uma lição que o Santo Profeta deixou bem claro que quando for dado alguma orientação, deve-se seguir e não deve fazer perguntas, não deve fazer tentar acrescentar ou tirar alguma coisa, porque se for algo assim, Deus mesmo vai revelar e vai fazer com que isso torne perfeito essas orientações. E também tem outra lição também aqui que as pessoas às vezes não entendem o status que o profeta tem, né? Por exemplo, quando ele perguntou uma vez, Santo Profeta permaneceu em silêncio, ficou em silêncio. Mas a pessoa não entendeu e fez pergunta duas vezes, três vezes. Santo Profeta, quando queria não responder algo, ele permanecia em silêncio. E a pessoa deveria entender que isso é para o nosso bem. Se não está sendo respondido, porque ele também não disse não, porque se ele dissesse que não, a pessoa não deve fazer todo o ano, aí muitos muçulmanos que tinha essa condição, que poderiam fazer, que era deveria ter feito, eles iriam ser desestimulados, eles iriam ser não iriam sentir incentivados. Então, para isso, para evitar isso, o Santo Profeta manteve em silêncio, para que a pessoa não levasse uma resposta de sua forma. Depois tem outro dito do Santo Profeta sobre peregrinação, narrado pelo Hazrat Abis, que relata que eu vi Umar ibn Khattab beijando a pedra negra e ouvi dizer: eu sei muito bem que você não passa de um pedaço de rocha e não tem o poder de me beneficiar ou prejudicar. Se eu não tivesse visto o santo profeta te beijar, nunca teria te beijado. Isso também é muito importante porque em Kaaba, a mesquita sagrada, com aqueles cortinas, com aquela roupa preta, é a Kaaba. E muitas pessoas também pensam que lá dentro é túmulo do Santo Profeta. Não. O túmulo do Santo Profeta fica em outra cidade, que é Medina, onde ele migrou e permaneceu até o seu falecimento. A Kaaba é uma casa de Deus Todo-Poderoso, é uma mesquita. Então, nas paredes de Kaaba tem uma pedra que é chamada Hajar al-Aswad, que é pedra negra. E essa pedra é sagrada. Essa pedra e também pelo esse dito é explicado que ele em si mesmo não tem o poder, não tem nada de grandeza. É uma pedra de sinal de santidade, de sinal de Deus Todo-Poderoso. Mas ele em si mesmo não é nada. Como mesmo nós viramos para Kaaba, nós respeitamos Kaaba. Kaaba é um lugar sagrado, mas acreditamos que ele em si mesmo não é nada. Viramos para Kaaba, mas a nossa intenção é Deus Todo-Poderoso. Então a intenção é muito importante. Mesmo que nós beijamos a Kaaba, nós sentimos o sagrado, porque desde o profeta Abraão essa pedra existe. Então, devemos entender que ele é sagrado até o ponto que ele foi dado essa santidade pelos profetas, mas ele em si mesmo não é nada. É a pedra abençoada pelos profetas, pela presença dos profetas.
mas ele em si mesmo não é nada. E essa intenção é muito importante, porque realmente o que vale no islamismo, um dos livros do dito do Santo Profeta começa com esse dito, innamal a'malu binniyat. O que vale é a intenção das ações. Todas as ações dependem da intenção. As suas consequências dependem da intenção. A intenção tem que ser bom. Se uma pessoa está virado para a Kaaba e está pensando que a Kaaba em si mesmo vai me satisfazer minha necessidade ou alguma coisa, a oração não é válida. E há uma outra pessoa que está beijando a pedra, mas sabe que não, a pedra não vai fazer nada de bom ou nada de mal, mas é uma pedra sagrada, é uma pedra abençoada. Então, ele não vai perder nada, entendeu? Então, é importante que nós, quando estamos fazendo a peregrinação ou qualquer ação, mas como hoje estamos falando da peregrinação, quando fizermos a peregrinação, nós temos que ter uma intenção boa, intenção de que nós viemos aqui para arrepender, para sermos perdoados, né? Porque realmente o âmbito natural, natureza de peregrinação é isso, como nós enrolamos nos panos brancos, não costurados, e também tem que raspar a cabeça, todos sinais de que como a pessoa tivesse um renascimento, um nascimento novo, né? E isso mostra para que nós estamos arrependidos, estamos pedindo perdão dos nossos pecados anteriores. Mas é importante que nós não estamos mostrando para as pessoas, ou não estaremos fazendo peregrinação só para ganhar o título, entendeu? Como a pessoa que memoriza o sagrado Alcorão, ele é chamado Hafiz. E do mesmo jeito, a pessoa que faz a peregrinação, ele ganha o título Hajj. Hajj é o título para quem faz a peregrinação. Então, muitas pessoas têm muitos contos que as pessoas só fazem a peregrinação só para ganhar o nome de Hajj, para escrever o nome na sua loja, no seu negócio, que ele é Hajj, e ganha importância. Me lembro-me agora de um incidente que gostaria muito de citar aqui, que uma vez um sábio, amado de Deus Todo-Poderoso, viu na sua visão, viu na sua revelação, que esse ano milhares de pessoas vieram fazer peregrinação, mas a peregrinação não foi aceita de ninguém, menos uma pessoa. E essa pessoa nem foi para Meca. Essa é a parte mais importante e curioso. É sábio. Afinal, ele era ser humano, mesmo que era um amado de Deus e tinha status alto espiritualmente. Ele ficou assim, curioso. Ele pediu para Deus para guiar, orientar, para ele saber a verdade sobre o assunto. Como é que é possível que milhares de pessoas foram fazer peregrinação e nenhum dessas pessoas foi aceito, mas a pessoa que nem foi para a peregrinação, a sua peregrinação ou a sua intenção foi aceita e ele foi escrito entre os que fizeram a peregrinação. Então Deus revelou para ele que todas essas pessoas que esse ano vieram, ou um tinha a intenção de mostrar para as pessoas, ou não tinha intenção boa, ou ele estava fazendo peregrinação, mas não estava prestando atenção, ou outro tinha apostado para os seus concorrências que eu vou voltar com a peregrinação e vou colocar o meu nome Hajj e várias intenções das pessoas, e por causa disso nenhum mereceu a aceitação da peregrinação. Aí Deus revelou para a pessoa, para esse sábio, que se você quer saber agora sobre a pessoa do qual a peregrinação foi aceita, mesmo não tendo ido para Caba, você deve ir lá para tal aldeia, para tal lugar, e você saiba com a própria pessoa. Você vai conhecer a pessoa e saiba com ele a sua história. Ele ficou muito curioso e ele saiu. Ele disse que eu quero saber a história dessa pessoa abençoada, que mesmo não tendo ido, a sua peregrinação foi aceita pelo Deus Todo-Poderoso. Ele ficou muito curioso e sentiu muito respeito pela pessoa que,
Que tal a pessoa que valeu e mereceu a sua aceitação da peregrinação e valeu mais do que todas as pessoas, os seus esforços foram maior do que todas as pessoas que foram fazer peregrinação, porque mesmo não tendo ido, ele foi aceito. Então ele foi até o lugar que foi orientado, foi falado pelo Deus Todo-Poderoso na revelação, na sua visão. E quando ele chegou lá, ele perguntou, na aldeia, ele perguntou sobre a pessoa onde ele mora e chegou até a sua casa. E bateu a porta e o senhor abriu a porta e perguntou se o nome era a mesma pessoa, que ele tinha visto que a sua peregrinação foi aceita. Assim que ele conheceu a pessoa, ele abraçou a pessoa, esse sábio, esse santo, essa pessoa amado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele perguntou para essa tal pessoa que você foi para a peregrinação esse ano? Ele disse que eu não. Ele disse que, mas a sua peregrinação, Deus falou para mim que a sua peregrinação foi aceita. Você teve a intenção? Ele disse que sim, eu fiz a intenção, mas houve um previsto que causou de eu não poder ir para a peregrinação. Ele disse que eu tinha essa intenção de ir para a peregrinação, mas não consegui ir, porque teve um imprevisto. Ele ficou mais curioso. Ele disse que, como assim? Você não conseguiu ir, teve um imprevisto e você ganhou a recompensa de peregrinação. Você me conta mais. Ele disse que, se você quiser, eu posso falar tudo para você. Disse que sim. Me fala, porque eu vim até essa aldeia, até você, só para saber a sua história. Então ele contou tudo o que tinha acontecido com ele, qual era o imprevisto que veio para que impediu ele de não ter ido para a peregrinação. Ele contou assim, ele disse que eu tinha juntado dinheiro por vários anos para fazer a peregrinação, porque não é fácil de ir de um país diferente, de um lugar diferente, né? E ele queria fazer peregrinação junto com a família, então precisava mais dinheiro. Ele disse que eu fiquei acumulando dinheiro, juntando dinheiro por vários anos. E esse ano consegui juntar tal montante que era suficiente para eu ir e voltar de peregrinação. E ele disse que 2 dias antes, um dia antes de eu ir eu sair da minha casa para começar a minha viagem, eu já tinha juntado todo esse material de casa que eu iria levar junto, né? Minha família também. E não tinha como fazer, cozinhar a comida. Então, eu fui para a casa dos vizinhos e falei para o meu vizinho que eu amanhã vou sair para a peregrinação para Meca e hoje já arrumamos tudo, fizemos a mala, e não tem como eu cozinhar algo, nós cozinharmos alguma coisa. É possível que o que você cozinhou hoje, que eu estou sentindo o cheiro que você cozinhou carne, se você passar, se você dar um pouquinho para nós também, para a gente comer para não passarmos fome para a gente até amanhã. Esse vizinho disse para essa pessoa que o que eu tenho cozinhado hoje é halal para mim, mas para você não é halal, para você é haram. É permitido para mim, mas para você não é permitido. Ele ficou assim, muito curioso. Ele disse: Como assim? Você não era a pessoa tão egoísta? Você era uma pessoa muito generosa, como assim que isso não é permitido para mim? Você não pode dar um pouquinho de caldo, um pouquinho de carne para mim? Ele disse que você não entendeu. Essa carne que eu tenho cozinhado hoje é halal para mim, não é para você, mas de forma que não é legítimo para você. Ele disse, como assim? O vizinho contou para ele que faz 2 semanas que eu perdi meu trabalho. Eu não tenho nada em casa para cozinhar. E agora fazia 2 semanas que tinha acabado todo o material, toda a alimentação que a gente poderia cozinhar, e meus filhos estavam doentes. Já estavam tornando doentes por causa de fome. Estavam muito doentes, estavam com muita fome, estavam chorando dia e noite. E ontem eu estava passando na rua e eu vi um burro morto. Eu trouxe para casa e pedi para minha esposa cozinhar. O burro não é halal, não é permitido.
Mas para salvar a vida, torna permitido. Até o porco torna permitido. Nos casos de urgência, nos casos em que a pessoa é beira do morte. Então ele diz que você não é obrigado, você não está numa situação difícil. Você tem tudo, você pode comprar na rua. Por isso, para você, isso não torna halal permitido, legítimo. Mas para mim, que não tem nenhuma condição, para nós torna, porque senão a gente vai morrer de fome. Dizem que ele ficou com lágrimas, ele ficou emocionado e voltou para casa sem falar alguma coisa. E falou tudo para sua esposa. E eles decidiram que nós não vamos para a peregrinação. Nós não podemos deixar o nosso vizinho nesse estado de fome. E pegaram tudo que eles tinham juntado para caminho, para viagem, e levaram para o vizinho e entregaram na casa dele, que isso é seu. Abra e faça cozinha e coma bem. Você não precisa comer um burro morto. E o homem voltou para casa e, em vez de ir para a peregrinação, voltou para o seu trabalho, para começar de novo, juntar dinheiro. Então ele contou para esse sábio que essa era a minha ação que eu fiz, que me impediu de ir para a peregrinação, porque eu entreguei tudo que eu tinha para o meu vizinho. Então eu não tinha nada para eu viajar, mas eu não queria deixar o meu vizinho comendo um burro morto. Então, essa é a história que mostra que o que vale para nós é a intenção. Vejam só, a pessoa nem foi para lá, mas Deus ouviu, Deus viu e ficou feliz, ficou satisfeito. E por um lado, ele ignorou o sacrifício e esforço de todas as pessoas que foram lá. E por outro lado, aceitou a pessoa que nem foi lá. Porque a intenção e o sentimento era mais valioso do que qualquer outra pessoa. Por isso é importante que nós entendamos que o que vale, Deus Todo-Poderoso diz também no Sagrado Alcorão, quando você faz o sacrifício na peregrinação, é importante fazer, como é lembrança de eh, sacrifício do profeta Abraão e profeta Ismael. Então, para completar essa prática, os muçulmanos também sacrificam animal, né? Como o profeta Abraão sacrificou. Mas Deus diz que nem sangue, nem carne, nem pele chega até o céu. Você está cortando o animal para Deus, mas nada vai subir sem ser sua intenção. Então a intenção torna muito importante, é muito importante. E isso deve ser, e na intenção deve ser focado. Em vez de você focar num animal, devo escolher um animal bonzinho, um animal que tem mais carne, um animal que é forte, né? E tudo mais. Não, a intenção que vale mais. A ação e sentimento que vale mais. Tem outro dito também do santo profeta narrado pelo Hazrat Jabir que relata que fez a oração de Idul Adha. Idul Adha acontece, a segunda festa acontece na peregrinação. Com o santo profeta, após a oração de festival, né, Idul Adha, um carneiro foi levado ao santo profeta que o abateu. Santo profeta abateu. Quando começou a abater o carneiro, ele suplicou a seguinte: deve ser feito essa oração antes de cortar o animal. Bismillahi, Wallahu Akbar, Allahumma haza anni wa an mallam yudahi min ummati. Em nome de Allah, Deus é grande. Ó meu Senhor, aceita este sacrifício em meu nome e em nome de meus seguidores que não podem fazer esse sacrifício. Amém. Então, isso também mostra que o sacrifício pode ser feito para outras pessoas também. Oração, por exemplo, não pode ser feita porque é uma oração física. É um sacrifício físico. Cada um faz. Eu não posso fazer sacrifício, ou eu não posso fazer oração para meu irmão, para minha esposa, para minha mãe, meu pai ou para meu amigo. Não.
Mas sim, eu posso fazer sacrifício até para os falecidos, em nome deles, para abençoar, para mandar recompensa para eles. Então, isso mostra que o sacrifício ou qualquer doação ou qualquer coisa tipo para abençoar os falecidos, os outros, nós podemos fazer dessa forma de abater um animal ou ajudar de forma de outras formas, né? E aqui também mostra a oração que nós devemos fazer antes de abater o animal. Até hoje, acho que já foi tempo suficiente. Vamos finalizar aqui a nossa aula de hoje. Como eu falei, o assunto é muito longo, o assunto é muito importante também, mas é impossível nós cobrirmos tudo numa aula só. Então, ficamos até aqui. Qualquer dúvida, vocês podem fazer pergunta. Por que que os muçulmanos, é uma dúvida que eu tenho faz tempo, eu gostaria de te perguntar, por que eles ficam dando volta em volta desse local? Eles ficam dando voltas e voltas. Porque os muçulmanos fazem a peregrinação na lembrança do sacrifício que foi feito pelo profeta Ismael e profeta Abraão. E quando o profeta Abraão deixou o seu filho Ismael com a sua esposa Égira, eles ficaram lá. E quando acabou tudo que eles tinham, a água que tinha, o profeta Ismael, que era criança, era neném, ele começou a chorar. Então, a sua mãe, que era a esposa do profeta Abraão, a esposa Edra, ela começou a dar a volta ali para na pesquisa da água, na procura da água, entendeu? Os muçulmanos não só dão uma volta ao redor de aquela Kaaba, que é aquele com roupas pretas, mas também dão volta de uma montanha para outra, Safa e Marwa, 7 vezes. Isso tudo porque a Hejra também, a esposa do profeta Abraão, ela deu essa toda volta na procura da água. Então, os muçulmanos fazem essa prática para lembrar o sacrifício que foi feito, entendeu? Ok, muito obrigada, professor. Nada. Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Bom final de semana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que a paz de Deus esteja sobre vocês.